Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto A Gestão está começando. A UFRR conta hoje com 3 campi, Paricarana, Cauamé e Murupu, todos com vários prédios, muitos blocos, e é uma infraestrutura muito grande que precisa de uma equipe essencial para fazer sua manutenção. Você sabia que nós temos uma prefeitura universitária na UFRR? Pois é, nós temos um prefeito e hoje ele está aqui conosco para falar um pouco sobre o trabalho desse setor. Olá, prefeito, bem-vindo ao nosso programa, agradecemos a sua participação. Olá, Jéssica, eu que agradeço por trazer um pouco da Prefeitura Universitária aos nossos ouvintes. Emanuel Christian Tais Tischer é engenheiro civil e prefeito universitário da UFRR. Prefeito, para começarmos, eu gostaria que nos apresentasse a prefeitura, quais são os setores, as principais áreas que ela atua. Hoje a Prefeitura Universitária ela é uma diretoria da Pró-Reitoria de Infraestrutura. Nós somos divididos em coordenações de transporte, segurança, manutenção e serviços gerais. Os serviços gerais ela é dividida por serviços gerais do campus Paricarana, Cauamé e Murupu. Hoje, a Prefeitura Universitária ela é responsável pela manutenção predial e de refrigeração, tanto ar-condicionados, bebedouros, freezers, geladeiras, a parte de limpeza e conservação dos campos, tanto dos prédios quanto das áreas externas, a segurança patrimonial da universidade e o transporte entre campos, o transporte para as aulas práticas, as aulas teóricas, aulas de campo, né, que cada curso necessita, conforme a sua demanda. Certo, então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coordenações, começando pela primeira, a coordenação de segurança. Como funciona o trabalho da coordenação de segurança? Qual a estrutura que a UFRR dispõe para garantir a segurança, tanto da comunidade universitária, como também do patrimônio material da UFRR? A coordenação de segurança, ela é gerida pelo seu coordenador e nós temos um contrato de vigilância patrimonial. Dentro desse contrato de vigilância patrimonial, nós temos 3 divisões, né? O vigilante armado, o porteiro e o operador do circuito interno de TV, né? Através das nossas câmeras. Então, nós temos um monitoramento. Esse monitoramento de todas as câmeras que a universidade dispõe, ele fica na prefeitura universitária, né? Ele é acompanhado durante 24 horas por dia. A gente tem uma média de gravação de retenção das imagens de 30 dias. Né? Caso ocorra alguma ocorrência, algum furto, alguma agressão, né? E a gente é comunicado, essa imagem ela é separada, né? Num banco de dados próprio, né? Para caso seja necessário, a gente disponibilize à justiça no momento que for oportuno. Então, é importante, sempre que tiver alguma ocorrência, que a prefeitura seja comunicada para poder fazer essa separação das imagens de segurança. Isso. Né? A gente sempre pede, para caso ocorra alguma coisa, né? Alguma intercorrência, que a gente seja comunicado, né? Para justamente ter essa retenção das imagens, porque se não tiver um lapso temporal, né? Que já ocorreu, eu não sei quando ocorreu, só que a gente fica limitado no tamanho do banco de dados, né, que só grava até 30 dias, porque são muitas imagens, são muitas câmeras, né, então a gente não tem como ter um armazenamento muito grande, é muito dispendioso para a instituição a gente ter um armazenamento mais do que 30 dias. Né. E para fazer essa comunicação para o setor de segurança, precisa levar também o boletim de ocorrência? No primeiro momento, não. Né? Mas como cada diretor, cada responsável, cada chefe de núcleo é responsável pelo patrimônio, né, pela gestão desse patrimônio, então a gente orienta que ele busque a PRF, a Polícia Federal, para que ele faça o boletim de ocorrência e, posteriormente, anexe essa documentação ao processo. A gente abre um processo à parte para cada ocorrência. Né? A gente faz a avaliação, se for uma falha de segurança, a gente comunica à empresa de segurança, então ela faz o ressarcimento desse material que foi subtraído. Né? Se for um outro tipo de falha, a gente tenta identificar
para poder sanar com algum dos outros contratos, né? Então, a gente está sempre buscando aprimorar a nossa gestão de segurança, né? A equipe da prefeitura ela é um pouco reduzida na questão de números, né, por tanto de serviço que nós temos. Então, ficou para 2021, início de 2022, a ampliação do nosso parque de câmeras, né? Então, a gente já está fazendo os estudos, já tem os levantamentos, mas a gente ainda precisa de um certo tempo para poder maturar tudo isso, né, para melhorar essa gestão da segurança no campus. Até porque, como em tudo no serviço público, envolve licitação, tem que ter muito um trabalho de pesquisa para poder dar continuidade e implantar qualquer serviço, né? Mesmo que seja de ampliação. Uhum. Manuel, outra atribuição da prefeitura é a parte de transporte. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da prefeitura, como ele ocorre, tem ida de alunos, de professores, de pesquisadores, tanto para pesquisa de campo como para outros campos, precisa fazer alguma reserva, como funciona o setor de transporte da prefeitura? Hoje o setor de transporte, devido à pandemia, a gente só está fazendo serviço através de requisições, né? Os transportes normais entre campos, eles estão suspensos por enquanto, né? Justamente por conta da pandemia também e dos protocolos de biossegurança, né? Nós fizemos alguns estudos. Por mês, a gente vai necessitar de pelo menos 3.500 litros de álcool para fazer todas as rotas com segurança, com todos os protocolos exigidos, né? Então, isso tem um certo custo para a instituição, que a gente está vendo como é que a gente vai promover isso, já pensando no retorno das aulas agora em março, né? Conforme o decreto governamental. Com o retorno das aulas, voltam as rotas... Volta as rotas para o campus Coamé e para o campus Murupu, né? Então, a gente vai reduzir, os nossos ônibus tem 40 vagas, vão ser reduzidos para 20, e os micro-ônibus de 30 vão ser reduzidos para 15, né? A gente vai pedir para cada centro que indique um servidor para fazer o acompanhamento, né? Para evitar tumultos, porque a gente sabe que os ônibus geralmente vinham com uma lotação um pouco excedente. Nós tivemos um episódio de fiscalização da PRF no início de março, então a gente se adequou às exigências deles, né? Já promoveu todas as manutenções necessárias para esses ônibus estarem em condições de rodar. Hoje eles estão em condições de rodar, só não estão fazendo serviço justamente por conta da pandemia, que a gente não tem a demanda e nem a autorização, porque, por exemplo, o transporte entre campos, a gente trabalha junto com a PROEG. Então, se há a necessidade, se há um indicativo de aulas à PROEG, ela nos comunica, a gente provém esse transporte, né? Mas, por exemplo, o Insiquirã, ele tem algumas atividades externas. Então, eles fazem a requisição para a gente atende eles. Mesma coisa o NEAD, né? Então, o atendimento da requisição de transporte, né, que ela é feita através do CIPAC, do Sistema de Patrimônio e Administração, né, a gente está atendendo. Então, além dessas rotas convencionais que estão suspensas nesse período da pandemia, a coordenação de transportes também atua com o trabalho de pesquisa de campo, não é? Através dessas requisições. Isso, de auxílio à pesquisa. E é muito importante destacar esse trabalho que a prefeitura está tendo, esse cuidado para o retorno às aulas, de reduzir essa capacidade dos ônibus para manter o distanciamento social e toda essa orientação que vai ser feita à comunidade universitária quando houver esse retorno, quando for autorizado esse retorno, né? Uhum. Perfeito. Outra atribuição da prefeitura universitária é em relação ao setor de serviços gerais. Como funciona esse setor? Quais são as áreas que eles atuam? Isso. Os serviços gerais, ele é voltado à parte de limpeza e conservação, né? E também com o contrato de limpeza interna e externa, né? A parte de limpeza interna, hoje, com esse novo contrato que a gente tem a partir de junho, a gente dividiu a fiscalização setorial. Então, cada setor, cada responsável por prédio é responsável pela fiscalização dessa edificação, da limpeza, né? Porque está
está lá, está no dia a dia, a gente não tem uma equipe para estar rodando todas as 106 edificações que nós temos na universidade nos 3 campos, né? Infelizmente, não tem pessoal para isso. Então, nada melhor do que quem está ali na ponta, para dizer se o prédio está realmente limpo, se os banheiros estão com papel higiênico, com sabão líquido, né? Se a limpeza está sendo feita de maneira correta, tem uma avaliação mensal para isso. E a gente está focado na parte de limpeza externa, né? Que é roçagem, poda e o recolhimento desses detritos, né? Então, a paralelo a isso, a gente ainda tem os contratos que hoje estão em planejamento de limpeza de fossa, de dedetização, desculpinização, que fica englobado dentro do mesmo contrato, né? Então, é um serviço mais de dia a dia, mais de acompanhamento realmente das situações, e estamos nesse planejamento para entrar o ano que vem já com esses contratos. É o serviço que traz o bem-estar diário para a comunidade acadêmica, né? Isso. O assunto é gestão. Estamos conversando com o prefeito universitário Emanuel Christian Tischer. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Mas antes quero lembrar você que nós estamos nas redes sociais. Procure o UFRR Oficial no Twitter, no Instagram e no Facebook. Até já! Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9, pela TV Universitária Canal 2.1 e em nosso canal no YouTube UFRR Oficial. Hoje nós conversamos com o engenheiro civil Emanuel Christian Tischer, que é prefeito universitário da UFRR. Prefeito, agora falando um pouco sobre manutenção, que é uma grande área da prefeitura universitária. Uma torneira que pinga, uma central de ar que para de funcionar, uma reforma no telhado. Como funciona todo esse trabalho da prefeitura universitária na área de manutenção? Bom, esse é o nosso maior trabalho ali dentro da prefeitura universitária e é o que mais impacta toda a comunidade acadêmica, né? Que é justamente a conservação dos prédios, das nossas edificações. Vamos falar primeiro da manutenção de refrigeração, de ar-condicionados e bebedouros, né? Todas as nossas manutenções elas são realizadas através de requisições no sistema, né? Justamente para a gente ter um registro de como a gente está atuando em cada prédio e durante um período de tempo, né? Então a gente tem esse controle e também para aquele que está necessitado do serviço ter o acompanhamento de como é que está o andamento daquela sua solicitação, né? A requisição, o serviço de manutenção de ar-condicionado, ele é terceirizado, né? Assim também como o serviço de manutenção predial, que a gente não tem servidores suficientes e nem teria condições de estar contratando peças e equipamentos necessários para fazer essas manutenções. Então, a gente terceiriza, né, a uma empresa terceirizada, ela atua fazendo, a gente desloca primeiramente um servidor nosso, então ele vai até o local, ele avalia como é que está aquele aparelho, né, qual é a necessidade daquele aparelho, né. Hoje ainda a gente sabe que alguns aparelhos têm uma idade um pouco avançada, né, que tem um custo de energia muito elevado, mas a gente não consegue fazer a substituição. A gente já está fazendo esse planejamento também para melhorar isso. Então, ele vai ser deslocado para a manutenção, né, desse equipamento. O correto seria, se ele tivesse um custo muito elevado, né, em torno de 20% do valor da central, ele deveria ser substituído. Como a gente não tem como fazer a substituição agora, então a gente faz essa manutenção e retorna o equipamento, né? A gente já tem esse levantamento e em torno de 5 anos, a gente está planejando para que todas as centrais da universidade sejam substituídas, né? Tecnologia inverter, muito mais econômico, muito mais eficiente, né? Para melhorar também a qualidade de vida da nossa comunidade. E esse contrato, além dessa questão da manutenção de conserto das centrais e também dos bebedouros, eles também fazem a manutenção de filtros, de limpeza. Isso, a gente faz a manutenção de filtros dos bebedouros,
contando com a sua substituição. Faz também manutenções de refrigeradores. Nós temos alguns, principalmente ali no Pronat e no Cebil, então são refrigeradores a menos 5, menos 10, acho que a gente ainda tem até de menos 70 graus ali dentro da universidade, né, que são manutenções bem específicas, a gente faz a manutenção desses equipamentos. Né. Também, em alguns prédios, a gente tem os geradores de energia, né, para caso falte energia, naquele setor que tem uma pesquisa muito delicada, essa energia não acabe. Então, não venha comprometer a pesquisa. Não venha comprometer a pesquisa, então a gente faz a manutenção desses geradores também, de energia. Né, e também dos elevadores e plataformas elevatórias que nós temos no campus, que são 3. Certo. E além dessa manutenção de refrigeração, de bebedouros e também dos geradores, dessa parte elétrica, também há manutenção predial, né, nos 3 campi da UFRR. Quais são os prédios que estão recebendo essa manutenção atualmente e quais os que já receberam no decorrer do ano, que o senhor lembrar também? Não, olha só. A gente tinha um contrato que se encerrou em março, né? E só foi possível fazer a contratação desse novo contrato em agosto. Então, a gente ficou um período dentro dessa pandemia sem manutenção predial. Né? E o contrato anterior, ele não supria a nossa necessidade, né? Justamente por conta de limitações orçamentárias. Né? O que já nesse contrato, a gente já previu isso e tem uma certa liberdade maior na alocação de recursos que o contrato anterior não tinha. Né? Então, hoje, esse nosso contrato atual ele está na casa de 5 milhões de reais de investimento. O contrato anterior ele era limitado a 1 milhão. Finalizar, assim, é muito relativo, porque o serviço de manutenção ele é constante. Né? O que nós fizemos nesse período que não tinha contrato? A gente tentou ir em todos os prédios e fez uma avaliação de como estava a situação. Então, nós identificamos alguns prédios com situações críticas, situações emergenciais, ruins, boas ou médias. Outros prédios eles ainda estão com que a gente não conseguiu fazer a avaliação, né? São mais de 100 prédios? São muitos prédios também? Em torno de 15 prédios a gente não conseguiu fazer a avaliação e tem alguns prédios que estão em situações indefinidas, né? Que a gente precisa de um aval da gestão para saber. A gente vai fazer uma manutenção nesse prédio ou a gente vai fazer realmente uma reforma. O que diferenciaria dos dois? A manutenção a gente vai lá e resolve uma coisa mais específica. Pontual. A reforma não. A reforma a gente atacaria esse prédio como um todo, né? E deixaria ele novo. Né? É claro que a maioria dos prédios necessitam de muitas intervenções hoje ali na nossa universidade por conta justamente dessa contenção de gastos que nós tínhamos anteriormente. Né? Então, a gente realiza esse serviço para melhorar tanto a condição do prédio quanto a vida útil dele, porque a manutenção ele impacta na vida útil do prédio. Não é só uma pintura que vai deixar aquele prédio bonito, mas a pintura ela tem outras funções que é ajudar a conservar aquela parede. Né? Então, a gente vê que em alguns prédios há muita pichação, vamos dizer assim, muita expressão de opinião, né? E as pessoas às vezes elas não entendem por que a gente vai lá e pinta, apaga aquela expressão. Mas é porque justamente ela está agredindo a edificação. Né? E a gente vai tentar promover alguns locais para que você se manifeste. Né? Então, naquele local ali você pode fazer a sua arte, a sua manifestação, que você sua espontaneidade, né? Se expressar. Mas nos demais locais, não. Né? Que já ocorreu de pichação em banheiro, em vaso sanitário, que é um dos pontos que a gente mais tem depredação. Né? A gente
pede, orienta aos diretores que conversem com seus professores, para que eles mostrem aos alunos a importância da conservação, né? Porque já ocorreu da gente ter fez a manutenção no banheiro de manhã, quando foi de tarde já estava quebrado, né? E o responsável pelo prédio não chegou a ver. Então, por isso a gente já tem um procedimento de tirar uma foto antes e depois da realização do serviço, justamente para comprovar, o serviço realmente foi feito, foi executado. Essa era até uma questão que eu queria abordar contigo, porque o comportamento da comunidade acadêmica ela contribui muito também para a deteriorização desse patrimônio, né? Além do tempo, do desgaste natural do tempo, esse comportamento às vezes, de vandalismo ou até mesmo atos menores que as pessoas, às vezes, nem se dão conta de que pode comprometer a infraestrutura da universidade. Justamente, né? Olha, não vou pormenorizar o que a gente já viu. Sim. Né? Porque é bem ruim. Né? Mas as pessoas, elas não... principalmente em banheiro. Banheiro é o pior local. Né? Eu não sei se fica em pé em cima de vaso, como é que faz. A gente vai ver o vaso está todo solto. Né? Aí, por ele estar solto, tem vazamento, né, de água, de restos. Né? Esse vazamento também ele provoca maus cheiros. Né? As pessoas vão puxar a descarga, puxam com muita força, acaba derrubando essa descarga. A gente, dependendo do tipo de descarga, eles levam os reparos internos, né, porque é de metal, e vendem. Né? As torneiras também são depredadas? Né? As torneiras são depredadas, são torcidas, são quebradas. Né? Às vezes até o próprio pessoal da limpeza solta os sifões para usar as torneiras como tanque. A gente já orientou eles a não fazer esse procedimento. Né? A gente está procurando adaptar algum espaço justamente para eles usarem, né? Para ter tanque, para ter uma torneira mais baixa, para usar nos baldes para fazer a limpeza. Né? Então a gente está fazendo essas adaptações justamente para melhorar essa conservação. Né? É muito importante que são muitas ações realizadas pela prefeitura e são ações que vão contribuir para quando tiver o retorno das aulas presenciais, que a comunidade encontre a casa arrumada, né, como se diz. Quais são os prédios que estão recebendo a manutenção atualmente? Hoje, nós identificamos, né, como situações críticas, principalmente o RU do campus Paricarana, a residência universitária, que nós começamos de imediato. Paralelo a isso, nós iniciamos serviços no bloco 2, que já estão quase finalizados. Passamos para o bloco 1, né, no núcleo de pesquisa em engenharia civil, isso no campus Paricarana, no campus Murupu, numa das casas de apoio, né, e estamos hoje no alojamento masculino. Né. Quais são os tipos de serviços que são feitos nessa manutenção predial? São feitos substituições de porta, a pintura do prédio como um todo. Né. Alguns prédios a gente está fazendo, dependendo do tipo de piso, ou lixamento ou a substituição desse piso, né, porque está muito solto, não traz segurança à população. Substituição de tomadas, luminárias, o conserto e os reparos de vasos sanitários, pias, torneiras. Certo, é muita coisa. É muita coisa. E, prefeito, nesse ano atípico, né, de pandemia, quais foram os principais desafios? Como ficou o trabalho da prefeitura nesse período da pandemia? Bom, nós aproveitamos bastante esse período de pandemia, esse período que não tem aula, para nos organizarmos, para olhar para dentro da prefeitura e ver aquilo que a gente necessita fazer para quando a comunidade retornar, ter as melhores condições. Né? Então, nós tivemos esse pequeno delay com a manutenção predial, que é o nosso maior contrato, né? Mas já estamos correndo atrás para quando retornar às aulas
a gente ter a maior quantidade de prédios em melhores condições do que eles estavam anteriormente, né? Mas é muito gratificante quando a gente olha ali dentro da prefeitura a nossa união e a nossa vontade de fazer a coisa boa, de entregar um bom serviço, né? E quando a comunidade voltar, ela vê essa diferença, né? Ela sentir essa diferença. A gente já... Porque em situação crítica, né, como eu já falei, as edificações necessitavam de muitos serviços, né? Então a gente tentou atacar o pouco, mas com qualidade. Então já começa a ser visível, as pessoas que estão ali na comunidade já olham e já veem. Poxa, você fez aquele ali, tá tão diferente, já ficou legal, já deu uma cara nova. Deixou o ambiente mais agradável. Né? A própria limpeza do campus externa, que não tem mais aquele matagal enorme que tinha anteriormente, né? Então, a gente está indo um passinho atrás do outro nesse objetivo de organizar a casa. E em relação a 2021, a gente já está aqui em dezembro, no final do ano, qual o planejamento da prefeitura, quais são as principais metas, desafios? Bom, para o ano que vem, né, a gente tem alguns contratos a finalizar, né, parte de licitação, planejamento e licitação, né, que não foi possível fazer esse ano. Então, a gente vai ter mais alguns contratos para atender a comunidade acadêmica. A gente tem essa parte de planejamento da segurança, que vai ser o foco do ano que vem, né. O acompanhamento do contrato de manutenção, ele vai continuar forte. A gente já tem um planejamento das ações de cada edificação, pelo menos até agosto de 2022, né? Que também a gente não tem como atender tudo e todos ao mesmo tempo, infelizmente, né? Mas a questão paliativa de dia a dia, de torneira, de vasos, uma lâmpada queimada ou uma tomada que necessite, a gente consegue fazer, mas uma edificação que necessite de uma intervenção um pouco maior, então ela tem a gente fez essa identificação para ter uma certa fila, infelizmente, porque não temos como atender todo mundo ao mesmo tempo, né? O contrato é tanto limitado na questão tempo quanto o valor, né? Então a gente está com esse planejamento até 2022 para atender o maior número de prédios possível. Certo. E hoje no Assunto Gestão nós conversamos com o prefeito universitário Emanuel Christian Tischer. Prefeito, deixa o espaço para suas considerações. Bom, eu agradeço a oportunidade. A Prefeitura Universitária está aberta a toda a comunidade acadêmica, né? Quem quiser nos conhecer, nós não paramos durante essa pandemia. Estamos lá todos os dias trabalhando diuturnamente, né, para arrumar a casa, para quando vocês voltarem, vocês terem um bom local de estudo, um bom local de trabalho aos professores e técnicos que não estão hoje atuando lá diretamente, né? E esperamos atender todas as necessidades. A gente sempre está avaliando as opiniões da comunidade, principalmente através da Comissão Permanente de Avaliação, né? A gente recebe esses relatórios, avalia o que eles estão pontuando, né? A gente tenta mostrar a cara à comunidade, principalmente nos campos mais afastados, no Cauamé e no Murupu, né, para sentir essa necessidade, né, do que eles precisam. E a gente está sempre à disposição para ajudar. Muito obrigada pela sua participação no programa O Assunto Gestão. E lembre-se, nós estamos nas redes sociais. Basta procurar o UFRR Oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima edição.